lá com o Sérgio. Que bom. Posso O colocar pra Sérgio você, adora Sérgio? conversar. Ah, eu falei pra Conversa caramba. pra caramba. Ai, gente, mas conversar é muito É, bom, é né? bom, Vamos é bom, combinar, né? Eu reclamo a beça com o André. André, cadê nosso encontro, André? Quero fofocar, André. Então, ó, já tá preparado. Pode começar Pode. quando quiser, tá? Estamos aqui com a psicóloga Shirley Cardan. Ela vai falar um pouco da trajetória dela, dos projetos que ela se envolveu. Shirley, eu gostaria que você se apresentasse. Tá, né? Como ele falou, eu me chamo Shirley Cardão. Quer que eu olhe pra lá mesmo? Onde você fica tranquila, como você Fique à quiser. vontade. Eu me chamo Shirley Cardão, sou psicóloga, mas eu tenho formação também na área de teologia, administração de empresas e ciências contábeis. E tenho especializações nessa área, né, de psicologia, Social. como neuropsicóloga. Sim. Trabalho já com dependência química, com adicto, já em torno de uns 30 anos. E tenho outras formações, como psicodrama, né, TCC, apesar de ter a base humanista existencial, que é uma base que eu acredito que ela acolha melhor as pessoas, né? E assim, sou uma estudiosa na parte do psicológico, né? Dessa ciência social, inclusive. Tenho ultimamente me voltado também para o ensino, né? Atuando em cursos de imersão para psicólogos, para fazer avaliações psicológicas, testes, enfim, oferecendo instrumentos, né, para que os profissionais possam atuar de uma forma melhor. Shirley, eu gostaria que você falasse também de algum projeto social que você tenha se envolvido. Sim. Como teóloga, né, eu sou responsável por uma congregação cristã e nós fazemos muito trabalho, né, na rua, acolhendo pessoas em estado de rua, acolhendo dependentes químicos e essas pessoas elas são direcionadas para alguns centros de recuperação. Não são centros de recuperação ligados diretamente à nossa congregação, mas são centros de recuperação de iniciativa privada. E nesses locais, eu comecei há muitos anos, né, como eu falei, tem 30 anos já atuando, eu comecei a perceber que havia uma necessidade de acompanhar os sujeitos que estavam lá, né, guardados, porque a grande maioria estava atuando de uma forma inadequada, levando apenas a religião para o sujeito, quando ele era internado, né? E segundo a OMS mesmo, né, declara que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, somos sustentados por 4 colunas. Então, não adianta nós apenas cuidarmos do lado espiritual se existem demandas psicológicas, por exemplo, né? Então, eu conversei com os responsáveis desses centros de recuperação e aí começamos a fazer um trabalho lá semanal com grupos e eventualmente fazendo os atendimentos individuais. Sim. Né? É uma demanda diferenciada porque grande parte dessas pessoas, inclusive, são oriundas de crimes, já responderam inclusive por alguns processos, já tiveram estado prisional. Então é um trabalho bem diferenciado que a gente tem que voltar com uma linguagem mais apropriada, né, para que eles tenham compreensão daquilo que está sendo feito. Você poderia me dizer o nome do projeto, que esse projeto foi implantado? Não existe um nome do projeto específico, né? Sim. É um projeto que está vinculado ao templo de oração. Tá. O público-alvo são pessoas em estado de vulnerabilidade? Então, uma parte do projeto é esse, né, de pessoas nesse tipo de vulnerabilidade, que é a dependência química.
E um outro braço desse projeto é o atendimento lá na própria dependência do templo de oração. Então as pessoas elas fazem inscrição, desde criança nós fazemos o atendimento, então nós mantivemos lá alguns estagiários inclusive nos auxiliando. Essa inscrição é feita no local ou através de algum canal? No próprio local, porque nós abarcamos assim as comunidades próximas. Então essas pessoas elas têm dificuldade de utilizar um outro tipo de canal. Então nós fazemos a divulgação no local, através de panfletagem mesmo, essa coisa corpo a corpo, e aí as pessoas que se interessam, elas vão nos procurar naqueles horários específicos, fazem a sua inscrição, nós fazemos um levantamento socioeconômico, inclusive da família, vemos outras necessidades, aproveitamos para colher todas essas outras informações, numa nova oportunidade de encaminhar para um trabalho, para um curso, e aí nós cuidamos dessa família de uma forma integral. Então, tanto o paciente como a família são cuidados, né? Isso, exatamente. Você recebe algum apoio, alguma ajuda de algum órgão para poder colocar esse projeto em prática? Não recebemos nenhuma ajuda. A colaboração é feita através dos próprios membros, né, dessa congregação, que nos ajuda com o básico mesmo, né? É um projeto que não necessita de grandes valores para se manter, né? Porque as pessoas são voluntárias, e as poucas coisas que nós precisamos adquirir é bem tranquilo para nós. Esse projeto, então, a princípio, ele é inserido em uma igreja? Isso, exatamente. E qual a intervenção que é feita através desse projeto no paciente? A intervenção que você fala é o tipo de teoria que é usada, abordagem, né? Então, como eu estava falando com vocês, né? A princípio, a abordagem ela é a humanista. Tá? Mas nós utilizamos, principalmente com o público adicto, muitas técnicas de TCC, que é uma das minhas especializações também, né? Porque a finalidade é essa mudança do padrão do comportamento, que a gente precisa reeducar o cérebro, né, para que essa pessoa consiga efetivamente essa mudança. Mas na clínica também vai depender das situações que nós vamos receber, né? Então nós vamos ali, visitamos a Gestalt, visitamos técnicas de TCC, né? Outras abordagens que agregarem, psicodrama é uma das técnicas muito utilizadas por nós, principalmente quando fazemos os encontros em grupo. Então, aquilo que nós percebemos, né, que está movimentando esse grupo, essas pessoas, nós nos planejamos, claro, previamente. Alguma dinâmica de grupo, roda de conversa? Sim. Você poderia falar para a gente mais ou menos como funciona? Sim. As dinâmicas, elas são escolhidas de acordo com aquilo que nós vamos fazer e objetivam sempre da pessoa obter algum tipo de insight a partir dessas dinâmicas, né? Nós fazemos alguma dinâmica que faz com que a pessoa pense naquele resultado. Então, utilizamos corda, garrafa, fazemos dinâmica que levam à confiança, né? A elaborar a confiança, como um guiar o outro, né? Com o olho fechado. Então, aquilo que nós sentimos que vai resultar em algum tipo de insight, de alguma descoberta, né? De alguma dificuldade do outro, essa nós buscamos levar para esse grupo. Você falou com relação às idades, tanto crianças, adolescentes
e adulto. Sim. É diferenciado como é que se diz, esse tratamento, essa terapia? Os horários são separados, né? Separados, Para né? crianças, adolescentes e adultos. Com relação à criança, como é que funciona? As crianças, nós trabalhamos com elas de forma individual. Nós não realizamos a terapia de grupo com a criança para protegê-la, né? Daquilo que ela vai levar para a gente. Em casos de você detectou algum diagnóstico de alguma esquizofrenia, neurose, como é que você faz? Você encaminha para um CAPS da vida, ou clínica da família? Como é que é feita essa... Sim, já percebemos, né? Principalmente com relação à esquizofrenia, que é bem presente na comunidade carente e as pessoas elas não entendem como sendo um problema mental, um problema de ordem mental, né? E aí nós chamamos o responsável da pessoa e damos o encaminhamento para que ela busque aí nessas portas de entrada, né, um atendimento mais específico, Sim. porque ela vai precisar receber uma medicação, né, para ser cuidada. Sim. Com relação à família, você costuma visitar o local, ir até a residência? Como é que é feito esse caminho? Sim, existe uma equipe voluntária, mas aí não é feita por psicólogos, né? Sim. Tem alguns assistentes sociais envolvidos, que aí faz esse trabalho de visitação no domicílio das pessoas. Até para confirmar, né? É o primeiro passo, inclusive, para confirmar as informações que foram prestadas, né, na ficha que eles preenchem inicialmente. Eu acredito que quando a pessoa entra nessa terapia, o apoio da família é muito importante, né? Até para a recuperação, né, do paciente. Total. E com relação à dependência química, nós também fazemos um trabalho de apoio à família, porque a família, pessoas próximas ao adicto, elas são codependentes dele. Então precisa também ser feito um trabalho psicológico com eles. Vocês já tiveram alguma vez algum caso assim de resistência, a família querendo que o paciente fizesse o tratamento, mas o paciente se recusando? Como é que vocês conseguiram lidar com isso? Cláudio, muitas vezes. Não são poucas vezes. O adicto, ele tem muita resistência, porque é difícil, é muito difícil, né? A terapia em si, para aqueles que buscam no intuito do autoconhecimento, né, de mudança, já é difícil. Quando se tem, então, esse peso maior, que é a adicção, é muito mais difícil. Porque a pessoa, ela já carrega esse estigma de que ela é uma sem vergonha, ela não quer nada, ela não tem jeito. Então ela foi rotulada durante um grande muitas período. vezes até pela própria família, né? Sim, exatamente, né? E a grande maioria dos casos já tiraram objetos de casa para vender, para usar como troca, né? Ou na boca de fumo, ou em algum outro lugar. Então é uma pessoa que está totalmente desacreditada por todos e ela já está com essa verdade interna. Então, quando ela vê a dificuldade, né, daquilo que a gente já vai propondo, ela mesma, ela se vê, eu sou incapaz de conseguir fazer isso. Sim. Então, habitualmente, ela foge, né? Ela abandona o acompanhamento, ela rejeita todo tipo de ajuda. Alguns vão caminhando muito bem, chegam a um determinado momento, vamos supor assim, caminha às vezes 1 ano limpo, sem uso da substância, mas aí depois de 1 ano algum gatilho faz com que ela volte ao uso. Sim. E abuso da substância. O terapeuta, inclusive, para cuidar, né, do adicto,
ele tem que estar preparado, ele tem que ser uma pessoa muito bem resolvida para lidar com as frustrações desse tratamento, desse acompanhamento. Vou te perguntar quais as dificuldades que você enfrenta para realizar esse projeto. Uma das dificuldades que você acabou de dizer é a resistência do paciente em aderir, né, Sim. ao tratamento. Você tem outra dificuldade que você enfrenta? O preconceito, O preconceito. de uma forma geral. Você pode falar um pouco? Exatamente baseado nisso, né, que eu acabei de trazer, né? As pessoas já estão estigmatizadas, né? Essa área de atuação, como é uma área ligada, associada a religiões, existe também aquele peso, né, de caracterizar o dependente químico como uma pessoa não liberta, demonizar a situação do dependente químico. Então, o trabalho, ele envolve muitas outras E questões. uma coisa importante que é para ser falado, que a gente estava conversando no off, é que o seu trabalho de psicologia é de psicologia e não é de religião e não é de converter as pessoas. Queria que falasse um pouco sobre isso, para que ficasse também explícito, porque tem pessoas que acreditam que, estando numa instituição, o psicólogo vai defender ou aquela instituição ou aquela realidade, né, e não o direito da pessoa, né, de preservar a saúde mental dela. Sim, exatamente, né? A gente não pode, enquanto psicólogo, espiritualizar, né, nenhuma patologia, né? Existe ainda um peso muito forte do esquizofrênico e de algumas outras doenças mentais serem associadas a demônios, né? E apesar de eu ter a minha religião, né, eu preciso olhar para o outro como alguém que demanda cuidados psicológicos, né? Como eu mencionei aqui, a própria OMS atesta que somos seres biopsicossociais e espirituais, mas são 4 colunas. Eu vou, nesse momento, nesse trabalho social, eu vou estar cuidando dessas pessoas, né, nessa coluna psicológica, né? A espiritual é com uma outra pessoa. Nem gosto de envolver as duas em uma, porque pode dar algum tipo de conflito, né? Mas eu sempre oriento essas pessoas para terem uma religião de escolha dela. É ela que precisa desenvolver a fé em algo superior a ela. Não sou eu que vou determinar a religião que ela deva seguir. Isso é algo muito individual. Senão não vai fazer sentido. Sim. Eu gostaria, Shirley, que você deixasse uma mensagem para os alunos que desejam trabalhar com a psicologia social. É uma área de muitos desafios, né? Porque o social não remunera. A área social não remunera. Você, de fato, precisa amar o outro, né? De fato, você precisa ser uma pessoa empática. Se você não for uma pessoa empática, esquece psicologia social. Você precisa, de fato, perceber, né, que nós estamos aqui no mundo para cumprir uma missão, né? Quando as pessoas dizem assim, né, o que é felicidade, né? Que é algo assim que a gente não consegue explicar, mas nós almejamos sempre, né? E eu costumo dizer assim, por exemplo, o que é felicidade para o sol? Felicidade para o sol é ele mandar o calor, para esse calor produzir vida. Então, ou seja, é o cumprimento de uma missão. E todos nós temos um prazo de validade aqui nessa terra, né, nessa caminhada. E a gente precisa entender qual é a nossa missão. Então, se você tem uma missão de alcançar os menos favorecidos, vai lá e faz. Mas faz com amor. Faz sem esperar absolutamente nada em troca. Porque se nós formos, né, para a psicologia social nessa expectativa, nós vamos nos decepcionar e talvez abandonar a psicologia, né?
Então, é importante que a gente tenha consciência dessa dificuldade. Psicologia social, é claro que a gente pode trabalhar em outras esferas, em algum contexto de pesquisa científica, aí ok, a gente vai ter um outro feedback disso, mas esse tipo de atendimento social que eu estou envolvida, você precisa de fato ser bem desapegado, né, do material e estar ali totalmente pró-sujeito. É isso que eu gostaria de deixar. Eu te agradeço pelo teu tempo disponibilizado, tá? Para a gente fazer essa entrevista. Muito obrigado e sucesso nos seus projetos. Obrigada a você, querido. Sucesso para vocês também. Muito obrigado.